As discussões sobre o retorno ao trabalho presencial ou até mesmo a implantação de um modelo híbrido de teletrabalho ganham cada vez mais espaço nas empresas diante do avanço da vacinação no Brasil. Estamos agora em contato com o advogado trabalhista Leonardo Bertanha. Boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde. Para iniciar nossa conversa, como funciona esse modelo híbrido de trabalho? Stephanie, o modelo híbrido, ele é um conceito relativamente popular, porque a legislação trabalhista, ela usa a expressão do teletrabalho. E o teletrabalho é o conceito principal dele são as atividades profissionais que são realizadas preponderantemente fora das dependências da empresa. Isso quer dizer o quê? Embora a gente não tenha uma métrica, um conceito objetivo, essa atividade preponderantemente fora da empresa pode ser um dia na semana eu trabalho na empresa, 4 dias trabalho em casa, ou no coworking, ou num café, ou em qualquer outro local, mas que eu possa cumprir minhas atividades profissionais, né? Então, quando a gente fala do modelo híbrido, você vai ter, o que se tem se discutido eu trabalho uma semana na empresa, uma semana em casa, eu vou trabalhar 2 dias na empresa, 3 dias em casa e sempre de acordo com o critério que a empresa estabelecer juntamente com os empregados. E qual o principal motivo para a adoção desse modelo, digamos assim? A economia principalmente, imagino, né? Não tenha dúvida, Leandro. Eu acho que a pandemia, antes da pandemia, o trabalho em casa, o home office, o teletrabalho, ele acontecia por meio de políticas internas. Com a reforma trabalhista de 2017, que teve vigência iniciada em novembro, o teletrabalho passou a fazer parte integrante da nossa legislação, mas é fato que com a pandemia, desde março do ano passado, as empresas tiveram que se adequar a tudo isso, e nesse ponto, as empresas experimentaram uma série de reduções de custos e os empregados também experimentaram alguns ganhos, né? Então, se você observar que determinados empregados começaram a economizar o tempo de deslocamento, ganhar 1 hora e meia do seu dia, para o convívio familiar e social, foi super interessante para os empregados e para as empresas também, em razão dos custos, seja com relação à luz, vale transporte, em determinadas situações refeição, algumas empresas reavaliaram inclusive o tamanho da sua estrutura, né? Então houve um ganha-ganha dos dois lados. Mas nem toda empresa está preparada, né, para adotar esse formato. Eu acho que tem empresas que não estão preparadas e outras que talvez nem possam, Stephanie. Então, se você imaginar, por exemplo, o setor industrial, as atividades administrativas, você tem atividades que pode conjugar com o teletrabalho, mas as atividades de fábrica em si, você não consegue fazer. Outras situações, trabalhos de escritório propriamente dito, vamos imaginar um escritório de advocacia, você tem uma maior flexibilidade para isso. Então, dependendo do segmento, você vai ter uma maior possibilidade ou menor. E para aquelas que estão se preparando para isso, que já tomaram essa decisão, a adoção da medida vai acarretar algumas adaptações imediatas, né? Quais, por exemplo, que precisam ser vislumbradas aí nesse processo? Leandro, acho que tem uma questão jurídica aqui que os empregados precisam, né, as empresas e empregados precisam ter um consenso que vão instalar o teletrabalho, havendo concordância das partes, a necessidade de estabelecer isso no contrato de trabalho, para evitar qualquer tipo de incorreção à legislação. É importante que se avalie qual é a estrutura da residência ou do local onde o empregado vai trabalhar, se ele vai possuir os equipamentos de tecnologia, laptop, telefone, a infraestrutura adequada e principalmente também as questões relacionadas à saúde e segurança. É importante que a empresa oriente o empregado de como ele deve agir ao trabalhar fora da empresa. Há empresas que já estudam a possibilidade de reduzir o salário dos funcionários que permanecerem em regime de home office após a pandemia, né? A justificativa dessas empresas é que esses trabalhadores podem morar em cidades com custo de vida mais baixo. Isso é legal no ponto de vista do direito trabalhista? Não é legal. Não é legal, Stephanie. Na verdade, a própria legislação que trata do teletrabalho não tem previsão nisso. Pelo contrário, a nossa Constituição Federal proíbe a redução de salário sob essa justificativa e ainda mais de forma permanente. Eu ouvi algumas situações específicas em outros países, mas aqui no Brasil isso seria considerado ilegal pela Justiça do Trabalho.
para esse modelo híbrido, o que se vislumbra sobre o futuro? Mesmo que ainda estejamos longe de falar em pós-pandemia, né? Claro que é muito precipitado falar disso, né? Mas sobre o futuro, o que a gente pode falar sobre o modelo híbrido? Veio para ficar? O próprio home office também já está sendo considerado mais vezes, digamos assim, com mais força? O que nós temos, Leandro, é uma aceitação bastante significativa daqueles cargos e funções que podem trabalhar em home office. Há uma aceitação bastante significativa. Inclusive, uma pesquisa da Fundação Dom Cabral trouxe um percentual de quase 60% dos entrevistados que entendem que trabalhar em home office seria mais produtivo e gostariam de permanecer dessa forma quando tudo isso que nós estamos vivendo na pandemia passasse. Mas acho que tem alguns pontos interessantes aqui de atenção das empresas e dos empregados, né? Há questionamentos aqui com relação a uma maior quantidade de horas trabalhadas, uma eventual falta de sinergia ou dificuldade de relacionamento com os empregados, poder conjugar melhor o momento que eu trabalho e o momento que eu vou ter uma demanda particular, então, que eu estou em casa, estou à disposição muitas vezes da empresa e da família, então deixar muito claro a hora que eu estou trabalhando, é a hora que eu estou efetivamente exercitando uma atividade particular. Então, existem pontos aí realmente bastante significativos e até eu me atrevo a complementar a questão da ergonomia, né? Há que se ter uma preocupação com relação à mesa de trabalho, com relação à cadeira, o direito do empregado de poder desconectar, enfim, tem alguns nuances, alguns detalhes que podem parecer menores e não são, e que a empresa precisa ficar bastante atenta, porque é fato que o teletrabalho veio para ficar. E falando nisso, né, como ficou no fim das contas aquela questão polêmica das horas extras para quem está em home office? Então, Stephanie, pela regra geral da CLT, a CLT tem 3 incisos específicos que afastam a obrigatoriedade de controlar as horas dos empregados e, por consequência, de pagar as horas extras, tá? E o teletrabalho é um deles, lá no inciso 3 do artigo 62 da CLT. E aí, esse ponto específico, regra geral, os empregados que trabalham, exercem o teletrabalho, ou eventualmente o home office, que possui uma política para poder contemplar tudo isso, regra geral, eles não têm o controle de horário e, não tendo o controle de horário, em tese não receberiam pelas horas extras que fossem trabalhadas, né? Agora, se a empresa, para efeito de controlar a performance, faz algum tipo de controle ou exige que os empregados anotem os horários de trabalho, assim como aconteceria na empresa, os empregados terão direito a receber as horas extras executadas. Advogado trabalhista Leonardo Bertanha, muito obrigado pelo papo, pelos esclarecimentos, trazendo pra gente aí essa realidade já, não dá nem para falar em futuro, essa realidade que já acontece com esse avanço da vacinação. Muito obrigado pelo papo, até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Leandro, um grande abraço a todos.